livro perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 111. As Escrituras e as Sombras, desvendando as distorções. Neste episódio, abrimos uma travessia que exige coragem e ternura ao mesmo tempo. Atravessar o terreno das Escrituras não é tarefa simples, porque elas chegaram até nós carregando tanto a luz do sagrado quanto as marcas das mãos humanas. Não existem páginas imaculadas, não existem textos que desceram prontos do céu, sem passarem por tintas, traduções e decisões históricas. Há beleza nisso, mas também perigo. As palavras que herdamos são sobreviventes de séculos. Foram copiadas sob velas vacilantes, transcritas em línguas que nem sempre correspondiam ao original, transmitidas por comunidades que muitas vezes precisaram adaptar trechos para se proteger ou se justificar. Esse processo não diminui a grandeza, mas nos obriga a olhar com discernimento. Reconhecer a intervenção humana não destrói a fé. Pelo contrário, nos dá maturidade para distinguir o que pulsa como revelação daquilo que nasceu do ego, do interesse ou da conveniência. Quando olhamos para os textos antigos, ouvimos ecos múltiplos. De um lado, há o sopro que atravessou séculos e ainda vibra. De outro, há o ruído da manipulação, da política, da disputa por autoridade. Separar essas vozes é um ato espiritual e também intelectual. Exige humildade para não idolatrar a letra e coragem para não rejeitar tudo em nome do ceticismo. O caminho é estreito, mas nele encontramos a verdade que resiste a qualquer distorção. Não falamos aqui para zombar do sagrado ou ridicularizar a fé. Falamos para resgatar a pureza daquilo que permanece vivo. Falamos para lembrar que símbolos não foram feitos para virar dogmas, que metáforas não nasceram para ser cronologias, que revelações não se tornam mais verdadeiras quando são transformadas em comércio. O campo nos pede uma atitude madura, menos pressa em crer, mais paciência em discernir. Este episódio será construído em 10 capítulos, cada um como uma lâmina que corta camadas de sombra. Passaremos pela transmissão humana dos textos, pelo contraste entre Veda e Enoque, pela indústria da interpretação, pelos anacronismos modernos, pela hermenêutica do campo, pelos símbolos e metáforas, pelos falsos profetas, pelos achados arqueológicos, pela distinção entre inspiração e invenção, até chegarmos a um horizonte prático, como caminhar daqui em diante. Cada parte se conecta, formando um mapa de libertação. Nosso tom será sempre de cuidado. Não apontamos dedos contra quem se perdeu, mas oferecemos clareiras para quem ainda busca. Não prometemos respostas fáceis, mas critérios de maturidade. Não pregamos certezas engessadas, mas ensinamos a perguntar, a comparar, a ouvir o campo antes de aceitar qualquer voz. Essa é a pedagogia da verdade. Preparem-se, porque a jornada não é leve. Ela exige que deixemos cair ilusões antigas. Ela pede que respiremos fundo e reconheçamos que nem tudo que foi chamado de revelação nasceu da fonte. Mas o esforço é recompensado. Ao atravessar a névoa, a luz original aparece com mais clareza, como água filtrada depois de muito turvamento. Este é um chamado à maturidade espiritual, um convite para não confundir mistério com confusão. Um lembrete de que o sagrado não precisa de muros de medo, porque resiste ao tempo e se sustenta por si mesmo. Se caminharmos com olhos atentos e coração aberto, ouviremos o Verbo em sua frequência viva, uma voz que não depende de papel, de tinta ou de dogma. Essa voz ainda pulsa e é a ela que vamos aprender a reconhecer, passo a passo, dentro deste episódio. Capítulo 1. O reconhecimento da transmissão humana. O primeiro passo em qualquer leitura sincera das Escrituras é admitir uma verdade simples, mas frequentemente esquecida. Todo texto passou por mãos humanas. Reconhecer essa condição não diminui o sagrado, apenas nos coloca diante da realidade de que a transmissão
não foi feita por anjos no vazio, mas por homens e mulheres limitados, cheios de virtudes e de falhas. Quando aceitamos isso, abrimos caminho para uma leitura mais honesta, porque deixamos de confundir tradição automática com revelação verdadeira. Ao longo dos séculos, copistas reescreveram textos em pergaminhos frágeis, iluminados por velas que tremiam ao vento. Muitos não dominavam por completo as línguas que copiavam, e cada transcrição era ao mesmo tempo uma oportunidade de preservar e uma ocasião para alterar. Há registros históricos de passagens acrescentadas para justificar leis, legitimar sacerdotes ou proteger comunidades perseguidas. Ignorar esse processo é fechar os olhos à história, e quem deseja ouvir a frequência pura do verbo não pode se dar a esse luxo. As traduções representam outro campo fértil de transformação. Cada vez que um texto atravessa uma língua, escolhas são feitas, palavras são trocadas, imagens se adaptam, expressões se perdem. Quando a Bíblia passou do hebraico para o grego, depois para o latim e finalmente para as línguas modernas, muitos termos mudaram de sentido. Espírito, céu ou palavra não guardam mais os mesmos tons que possuíam em sua matriz aramaica. Tomar cada termo como definitivo é adorar uma ilusão. O mesmo vale para os Veda. Durante séculos, permaneceram apenas na memória oral dos rishis, guardados em fórmulas recitadas com disciplina rigorosa. Mas mesmo dentro da oralidade, havia cortes, esquecimentos e variações regionais. O que temos hoje são fragmentos de uma vastidão maior, tocados pelo tempo e pela fragilidade humana. Esses textos não são fotografias do eterno, são janelas parciais, que pedem discernimento e paciência para serem atravessadas. Essa percepção, longe de nos conduzir ao ceticismo vazio, deve nos levar a um respeito ainda maior. Respeitar o texto é vê-lo como sobrevivente de séculos de disputas, guerras e tradições. Dentro dele ainda pulsam sinais autênticos, marcas da voz dos Elohim, que atravessaram intactas o labirinto humano. Mas só conseguimos reconhecê-los quando deixamos de lado a ingenuidade que imagina páginas intocadas. Há métodos que ajudam a identificar essas camadas. A crítica textual, a paleografia, a comparação de estilos, mudanças repentinas de vocabulário denunciam acréscimos. Repetições quebradas revelam cortes. Termos que não pertencem a determinada época indicam interpolação. Aplicar esses métodos não é ataque à fé, é limpar a superfície para que o brilho escondido apareça. O medo dessa investigação geralmente nasce do desejo de manter o controle sobre narrativas consolidadas, mas a verdade não se deixa aprisionar pelo medo. Além da ciência, precisamos do discernimento interior. Não basta o exame das letras, é preciso ouvir o campo, sentir quando uma palavra vibra em sintonia com o coração e quando soa como peso morto. Há passagens consagradas pela tradição que soam frias e distantes, e há outras, muitas vezes esquecidas, que queimam por dentro como brasas vivas. Esse contraste é sinal de que nem tudo nasceu da mesma fonte. Nosso trabalho é distinguir as águas puras das águas turvas. Compreender a transmissão humana é aceitar que o sagrado fala através da fragilidade. Essa aceitação nos livra tanto da arrogância de crer em textos inquestionáveis, quanto do desespero de achar que tudo é mentira. O caminho é o meio termo. Colher o que é verdadeiro sem negar que veio misturado ao humano. Essa maturidade é chave para avançarmos sem cair nas armadilhas da idolatria das letras. Agora que limpamos o terreno e reconhecemos a presença das mãos humanas, estamos prontos para confrontar comparações perigosas. No próximo capítulo veremos os Veda e o livro de Enoque, e como tradições distintas foram confundidas como se fossem mapas complementares da realidade. Só assim poderemos distinguir metáfora de dogma, símbolo de cronologia falsa. Capítulo 2. Os Veda, Enoque e as camadas temporais. Quando colocamos lado a lado os Veda e o livro de Enoque,
tocamos uma das comparações mais delicadas que a história já produziu. Durante séculos, muitos tentaram apresentar esses textos como confirmações mútuas, como se falassem da mesma realidade sob roupagens diferentes. Mas essa leitura apressada gera distorções perigosas. Não se trata apenas de diferenças de idioma ou de geografia. São mundos culturais distintos, cada qual com sua maneira própria de narrar o invisível. Os Veda nasceram em solo indiano, moldados por uma atmosfera ritualística e poética. Eram hinos recitados com cadência precisa, transmitidos oralmente de geração em geração em um esforço quase sobre-humano de preservação. Quando finalmente foram fixados em escrita, já carregavam consigo camadas de tempo, de interpretação e de prática. Não eram registros literais do início, mas reflexos de uma experiência coletiva prolongada. Neles encontramos descrições de lokas, planos de existência que não devem ser entendidos como mapas físicos. São estados de consciência, dimensões acessadas por meio de disciplina espiritual e meditação. Cada loka descrito é uma metáfora vibracional. Quando os textos falam de céus ou infernos, não apontam coordenadas geográficas, mas condições da alma. São linguagens simbólicas que educam a consciência humana a se elevar, a atravessar degraus internos de purificação. Tomá-los como cartografia literal é perder o essencial. A pedagogia da imagem, feita para mover o coração e não para oferecer manuais de astronomia. O livro de Enoque, por sua vez, surge em contexto semítico. Ali, o sagrado era narrado em termos de justiça, aliança e ordem cósmica. Quando Enoque fala em 10 céus, descreve-os como degraus de uma arquitetura, como se o universo fosse um edifício de andares, cada qual habitado por anjos e potestades. A linguagem é jurídica e profética, carregada de julgamento e destino. Reflete um povo que vivia sob opressão histórica e projetava no céu a esperança de que a ordem divina puniria os injustos e exaltaria os fiéis. Quando esses dois corpos textuais são confundidos, nasce o engano. Muitos passam a acreditar que existe um único mapa universal do além, e que os Veda e Enoque seriam peças complementares desse quebra-cabeça. Mas isso é ilusão. Os Veda descrevem frequências internas, enquanto Enoque constrói uma escada de julgamento. Misturar poesia meditativa com narrativa profética produz apenas um híbrido incoerente. Outro ponto fundamental é reconhecer que nenhum desses textos chegou a nós em estado puro. Enoque foi rejeitado por tradições judaicas e cristãs, considerado perigoso porque ameaçava estruturas de poder. Os fragmentos que temos hoje são fruto de escolhas, de censuras e de cortes. Já os Veda, mesmo com sua impressionante disciplina oral, também sofreram alterações. Variações regionais, ajustes de métrica e esquecimentos inevitáveis marcaram seu percurso. Pensar que ambos nos chegaram intactos é mais um mito que precisa ser dissolvido. O que fazer diante disso? A resposta não é descartar os textos, mas lê-los com consciência, separar o que é metáfora e o que é projeção cultural, perguntar o que ainda vibra em sintonia com a voz dos Elohim e deixar que apenas esse pulso atravesse o coração. Não se trata de decidir qual deles está certo. Trata-se de discernir o que permanece vivo apesar das camadas humanas. Ao final, tanto os Veda quanto Enoque se revelam como fragmentos quebrados que tentam refletir a luz. Nenhum contém a verdade inteira, mas ambos permitem lampejos dela. Nosso trabalho não é colar esses fragmentos como se formassem um mapa completo, e sim aprender a escutar os sinais que apontam para além deles. Assim, evitamos confundir símbolos com geografia e aprendemos a colher o que realmente transforma. Com essa clareza, avançamos para a próxima camada. É preciso desmascarar a indústria da interpretação, que se aproveita justamente dessas confusões para vender certezas fáceis e transformar a fé em mercadoria. Esse será o tema do próximo capítulo. Capítulo 3. A indústria da interpretação.
Chegamos agora a um dos pontos mais sensíveis desta jornada: a forma como a necessidade humana de respostas acabou transformando a dúvida em mercado e a ânsia por clareza em mercadoria. Quando falamos em indústria da interpretação, não nos referimos a uma conspiração centralizada, mas a um padrão recorrente que atravessa séculos e ainda hoje continua ativo. Textos fragmentados, cheios de lacunas, foram e são manipulados para ganhar aparência de revelação absoluta, prontos para alimentar multidões ansiosas por certezas rápidas. O primeiro motor dessa indústria é a pressa da alma humana. Diante do mistério, poucos suportam a paciência do silêncio e da investigação gradual. A ansiedade por explicações transforma parábolas em cronologias, metáforas em fatos brutos, símbolos em relatos históricos. Assim nasceram doutrinas rígidas que, em vez de abrir horizontes, aprisionaram corações dentro de muros invisíveis. A falta de espera tornou-se terreno fértil para o dogma. O segundo motor é o carisma do intérprete. Ao longo da história, homens fascinados pelo poder de atrair seguidores colocaram-se como donos da verdade. O texto deixou de ser centro e se tornou apenas pano de fundo para a construção da autoridade pessoal. Sempre que alguém se apresenta como guardião exclusivo do sentido, temos sinal de alerta. A verdade não se aprisiona em um único indivíduo, por mais eloquente ou magnético que ele seja. O terceiro motor é a fragilidade do rigor. Hipóteses frágeis foram transformadas em dogmas, porque poucos tiveram coragem de confrontá-las. Quando uma leitura conveniente é repetida por vozes numerosas, cria-se a ilusão de consenso, mesmo que não passe de eco multiplicado. Assim, nasceram tradições inteiras sustentadas não pela revelação, mas pela insistência. Outro mecanismo comum é a colagem seletiva. Trechos de livros distantes são costurados como se formassem uma só voz. Mas o fio que os une não está nos textos, e sim na mão do intérprete. Esse método gera a sensação de confirmação cruzada, mas na verdade mascarar o vazio argumentativo. É a arte de forçar a harmonia onde nunca houve diálogo. Há também o recurso da obscuridade. Quando a interpretação não se sustenta, muitos recorrem ao véu da linguagem enigmática, transformam o confuso em espetáculo de falsa profundidade. Isso encanta os incautos, que confundem o que não entendem com o que é divino. Mas o campo nos ensina outra lição. A verdade, ainda que misteriosa, ilumina. Ela não precisa se esconder atrás de fumaça retórica para se impor. Essa indústria não ficou no passado. No presente, vemos canais, livros e movimentos inteiros baseados nos mesmos mecanismos. Quando uma revelação só pode ser ouvida mediante pagamento, quando a mensagem se mistura a marketing agressivo, é sinal de que a fé foi convertida em negócio. Isso não significa que todo trabalho espiritual precise ser gratuito, mas que é preciso discernir o sustento legítimo da exploração travestida de serviço ao sagrado. Qual é o fruto dessa indústria? Dependência. Os fiéis deixam de pensar, deixam de sentir, deixam de confrontar, passam a consumir interpretações como quem consome produtos de prateleira. A fé, que deveria libertar, se transforma em corrente invisível. Nesse ponto, a espiritualidade perde sua força de amadurecimento e se reduz a mecanismo de controle. Como resistir a essa captura? O antídoto é duplo: disciplina do estudo e disciplina do coração. Estudar é comparar fontes, identificar estilos, observar contextos. Sentir é abrir-se ao campo, perguntar a cada palavra se ela pulsa como vida ou apenas repete como eco. Quando unimos esses dois movimentos, tornamo-nos imunes à indústria da interpretação. A verdade não teme exame, não teme confronto, não teme revisão, não teme luz. Somente as distorções precisam de enigmas exagerados e defesas agressivas contra qualquer questionamento. O que vem dos Elohim não precisa de muros de medo, porque se sustenta por si mesmo. É por isso que o próximo passo é tão importante. Precisamos investigar como os anacronismos
e as projeções modernas deformaram a leitura, colocando nos textos sentidos que nunca lhes pertenceram. Ao compreender isso, veremos que muitas crenças atuais não são revelações antigas, mas construções recentes vestidas de tradição. Capítulo 4. Anacronismos e projeções modernas. Um dos enganos mais persistentes da mente humana é acreditar que palavras antigas podem ser lidas como se tivessem sido escritas ontem. Essa ilusão cria uma armadilha perigosa. Transportamos nossas categorias atuais para dentro de mundos que não conheciam nada daquilo que hoje consideramos óbvio. É dessa confusão que nascem muitos mitos modernos e boa parte das distorções que confundem mesmo aqueles que buscam com sinceridade. Anacronismo é justamente isso: colocar no passado aquilo que só existe no presente. Quando um profeta falava em estrelas, não pensava em astros movidos por fusão nuclear, mas em luzes vivas no firmamento, sinais da presença divina no céu noturno. Se aplicamos o nosso conhecimento científico sobre esse termo, criamos um abismo entre o que o texto dizia e o que passamos a acreditar que ele dizia. O resultado não é compreensão, mas deturpação. Outro erro recorrente é a projeção cultural. Leitores modernos insistem em encontrar ciência escondida em metáforas espirituais. Quantos já tentaram enxergar fórmulas da física quântica em versos védicos ou identificar naves espaciais em visões proféticas? Esse impulso não nasce da revelação, mas do desejo de legitimar a fé diante da ciência moderna. A verdade, no entanto, não precisa de legitimação humana. Ela já se sustenta em si mesma. Há também o anacronismo moral. Julgamos sociedades antigas segundo os padrões éticos atuais. Passagens de guerras, sacrifícios ou punições parecem absurdas aos nossos olhos, e de fato seriam, se praticadas hoje. Mas ao lê-las, precisamos lembrar que nasceram em contextos onde rituais e símbolos tinham significados que não cabem em nossas categorias. Não se trata de justificar horrores, mas de não projetar no passado uma moralidade que ainda não existia. Outro equívoco comum é o anacronismo político. Muitos enxergam reis e sacerdotes antigos como se fossem chefes de Estado modernos, com intenções democráticas ou tirânicas, conforme nossos conceitos atuais. Essas lideranças, porém, estavam inseridas em estruturas tribais e religiosas onde a ideia de governo era inseparável da ideia de aliança com o divino. Projetar sobre eles categorias modernas é falsificar tanto a história quanto o texto. O perigo aumenta quando esses anacronismos se tornam dogmas, interpretações forçadas, criadas para satisfazer a mente moderna, acabam sendo repetidas até que muitos acreditam que sempre foram parte da revelação. Assim, surgem crenças falsas, sustentadas apenas pela insistência e não pelo pulso vivo da verdade. O caminho para escapar dessas armadilhas é o da paciência hermenêutica. É preciso perguntar: o que essa palavra significava para quem a escreveu? Que imagens despertava? Que práticas sustentava? Só depois de ouvir essas respostas, podemos trazer o texto para nossa reflexão sem adulterá-lo. Esse cuidado abre espaço para que o Eterno se manifeste sem ser aprisionado por nossas categorias temporais. Existe ainda a projeção psicológica, talvez a mais sutil e perigosa. Muitos leitores usam os textos antigos como espelhos de seus próprios conflitos e, em seguida, apresentam suas dores pessoais como se fossem revelações universais. Isso é perversão, porque transforma o sagrado em catarse emocional e não em palavra viva. Quando a raiva, o ressentimento ou o desejo de vingança são travestidos de interpretação espiritual, a verdade se esconde e apenas o ego fala. É preciso aprender a ouvir também o silêncio do texto. Há passagens que não foram feitas para responder nossas perguntas modernas, mas para despertar estados de contemplação.
Quando tentamos preenchê-las com teorias científicas ou políticas, perdemos a oportunidade de ouvir o que só pode ser percebido no campo. O eterno não cabe em categorias temporais, e a pressa em explicá-lo apenas fecha portas que poderiam nos conduzir à luz. Reconhecer os anacronismos e projeções não destrói a fé, pelo contrário, a fortalece. Abandonamos ilusões fáceis e abrimos espaço para uma verdade que não depende da ciência moderna nem da política atual. Essa verdade é vibração, é frequência, é presença viva que resiste a todas as camadas de distorção. Por isso, o próximo passo será compreender a hermenêutica do campo. Veremos que não basta ler com os olhos, é preciso sentir com a alma. Só assim poderemos discernir o que pulsa como revelação dos Elohim e o que não passa de ruído humano. Capítulo 5. A hermenêutica do campo. A hermenêutica do campo não é apenas um método de leitura. É uma postura diante do texto e diante de si mesmo. Não basta decifrar letras, colecionar traduções ou repetir comentários eruditos. É preciso escutar, sentir e permitir que a verdade atravesse o leitor antes mesmo de ser transformada em explicação. Muitos se aproximam das Escrituras como quem consulta um manual de instruções. Leem apressados, procurando confirmar teorias, encontrar códigos ou reforçar crenças já formadas. Essa atitude fecha portas. A palavra que nasce do alto não pode ser tratada como pedra inerte. Ela é sopro, é chama viva e só se abre diante de quem aceita ser transformado. A hermenêutica do campo propõe 3 movimentos complementares: silêncio, confronto e confirmação. O primeiro movimento é o silêncio. O leitor desacelera, respira fundo, esvazia-se das urgências e abandona, ainda que por instantes, a vontade de dominar o sentido. Esse momento é vital. Quem não silencia antes de ler, leva para dentro do texto os ruídos da própria mente. E o que encontra não é revelação, mas reflexo de si mesmo. No silêncio, as letras deixam de ser meras marcas e tornam-se janelas. O segundo movimento é o confronto. Aqui entram as comparações de versões, o estudo de contextos, a identificação de anacronismos. É a parte intelectual, mas não é fria. É trabalho de quem respeita o texto a ponto de não aceitá-lo de forma ingênua. Nesse passo, a crítica textual e a história tornam-se aliadas do campo. É o momento em que metáforas são distinguidas de cronologias, símbolos de dogmas, poesia de literalismo forçado. Confrontar não é destruir, mas limpar as superfícies para que brilhe o que é verdadeiro. O terceiro movimento é a confirmação. Toda interpretação deve ser provada na vida. Se um sentido encontrado gera medo, arrogância ou dependência, há algo errado. Se, ao contrário, produz clareza, responsabilidade e liberdade, então tocou o fio da verdade. O campo não engana. O que é autêntico floresce em frutos de vida, mesmo que não produza aplausos imediatos. A prova está no efeito. Aqui é preciso um lembrete. Não confundam mistério com confusão. Mistério é espaço aberto, convite à contemplação. Confusão é fumaça lançada para esconder a falta de fundamento. Quem serve ao campo não esconde atrás de enigmas forçados, mas conduz com paciência. O verdadeiro sempre ilumina, ainda que permaneça além das fórmulas prontas. Existem exercícios simples que ajudam a cultivar essa hermenêutica. Um deles é ler o mesmo trecho em diferentes traduções e observar onde o espírito vibra de maneira distinta. Outro é o da escuta interior. Após a leitura, fechar os olhos e perguntar qual palavra permaneceu acesa. Muitas vezes, essa única palavra guarda mais verdade do que páginas inteiras de comentários. Também é sábio registrar impressões em um diário para perceber padrões que a pressa não deixa ver. A humildade é parte indispensável desse processo. Compartilhar leituras em comunidade sincera
corrige ilusões individuais e protege contra a soberba do intérprete solitário. O campo fala de muitas formas, e uma delas é pela boca do irmão que percebe o que não vimos. Ninguém possui sozinho o fio completo da revelação. Ela se reparte em lampejos, distribuída entre corações dispostos a ouvir. No fim, a hermenêutica do campo não é um instrumento para controlar a palavra, mas um caminho para ser moldado por ela. É andar com reverência, olhos atentos e coração aberto. É aceitar que nem tudo será explicado, mas que o que vibra como verdadeiro sempre deixa rastro de luz. Esse modo de ler nos protege da ilusão da pressa e da escravidão dos dogmas. Essa prática nos prepara para o próximo passo: compreender símbolos e metáforas, pois só quem aprendeu a ouvir no campo pode decifrar imagens sem cair no erro de tomá-las como pedras literais ou de dissolvê-las em fantasias arbitrárias. A chave está em perceber o sopro que vibra por trás da imagem, sem violentar o seu núcleo. Capítulo 6. Símbolos, metáforas e linguagem codificada. Desde os primórdios, a linguagem sagrada escolheu o caminho do símbolo. Os antigos sabiam que certas realidades não cabem em palavras diretas. Por isso, vestiam a verdade em imagens, parábolas e metáforas. Não era mentira, mas proteção. Não era invenção, mas tradução do invisível para formas que o coração humano pudesse compreender. Um símbolo nunca é mero enfeite. Ele é ponte entre o visível e o invisível. Quando um texto fala de montanha, não descreve apenas geografia, aponta para a elevação do espírito. Quando fala de luz, não se limita ao sol que ilumina, revela a clareza que dissipa a sombra da ignorância. Quando fala de água, não evoca apenas rios, toca na ideia de corrente que purifica, que renova, que devolve frescor à vida. O erro começa quando os símbolos são tomados como fatos brutos. Quantas guerras nasceram porque parábolas foram lidas como relatos literais? Quantos dogmas surgiram porque metáforas foram interpretadas como mandamentos fixos? A leitura de Gênesis é exemplo claro. A serpente, símbolo de astúcia e tentação, foi transformada em animal histórico condenado a rastejar. O jardim, expressão da comunhão perdida, virou um local geográfico que muitos ainda procuram, com mapas e escavações. A perda do sentido simbólico gerou não apenas distorções espirituais, mas também conflitos concretos. Símbolos são vivos. Cada geração pode relê-los, porque sua força está na vibração, não na rigidez. Uma metáfora atravessa os séculos justamente por não se prender a um único contexto. Mas isso não significa que possa ser torcida para qualquer fim. É preciso respeitar o núcleo que lhe deu origem. Uma águia será sempre sinal de altura e visão, nunca de rastejo. Uma pedra será sempre imagem de solidez, nunca de fluidez. O símbolo tem margens claras e dentro delas revela sua potência. Outro aspecto é a linguagem codificada. Muitos textos foram escritos em códigos para escapar da censura dos poderosos. As visões apocalípticas falam de bestas e chifres, não porque descrevem monstros, mas porque escondem críticas políticas sob imagens. Um chifre é sinal de poder. Uma besta representa um império. Sem esse olhar, caímos na ingenuidade de esperar criaturas fantásticas em vez de perceber estruturas de dominação denunciadas com coragem. O símbolo também protege contra a profanação. Os sábios não entregavam o ouro do espírito em palavras nuas. Revestiam-no de enigmas para que apenas os de coração puro, dispostos ao esforço, pudessem compreender. Isso preservava a verdade de ser usada como arma por mãos violentas. Quem não tinha paciência, desistia. Quem tinha sede, permanecia. E pouco a pouco aprendia a decifrar. O desafio é manter o equilíbrio. Não podemos reduzir tudo à alegoria, nem congelar metáforas em fatos. O caminho é duplo: sentir o que pulsa além da imagem e respeitar os limites que a imagem impõe. Uma montanha nunca será apenas rocha, mas também
nunca será qualquer coisa que desejarmos. É símbolo de ascensão, e dentro desse campo, seu sentido permanece firme. O leitor do campo precisa de olhos treinados, olhos que distinguem quando uma palavra é literal e quando é chave, quando é relato histórico e quando é metáfora de processos internos. Sem essa distinção, o texto vira ou prisão ou brinquedo. Na prisão, ficamos presos à letra. No brinquedo, tudo pode significar qualquer coisa, e a verdade se perde em relativismo. A verdade dos Elohim pede reverência. Ela se oculta em símbolos para ser preservada e revelada apenas aos que buscam com amor e disciplina. Quem aprende a decifrar sem violentar o texto, recebe como recompensa a luz que não se apaga. Essa luz não depende de convenções humanas, nem de autoridades externas. Ela pulsa diretamente no coração do leitor desperto, mas os símbolos também foram explorados. Falsos profetas se apropriaram dessa linguagem para construir reinos pessoais. Apresentaram-se como únicos donos da chave, mas usaram-na para aprisionar e manipular. É sobre esse uso perverso do sagrado que falaremos no próximo capítulo. Capítulo 7. Os falsos profetas da revelação plena. Ao longo da história, sempre surgiram homens e mulheres que se apresentaram como detentores exclusivos da verdade. Prometeram revelar o que estava escondido, juraram possuir a interpretação final e exigiram dos outros submissão em troca de certezas. Esses são os falsos profetas da revelação plena, aqueles que transformam a busca espiritual em palco para o próprio ego. É necessário discernir entre quem serve ao campo e quem serve a si mesmo. O verdadeiro mensageiro nunca se coloca no centro. Ele é ponte, não trono. Não diz eu sou a única voz, mas convida o ouvinte a encontrar a voz dentro de si. O falso profeta faz o contrário. Ergue para si um pedestal, exige obediência cega e alimenta-se da dependência de seus seguidores. A estratégia deles quase sempre segue o mesmo roteiro. Primeiro, uma promessa de acesso privilegiado. Eu tenho a chave, eu possuo o segredo, eu sou o escolhido. Depois, a exclusividade. Fora de mim não há verdade. Quem não me seguir está perdido. E por fim, o medo. Questionar é traição. Duvidar é condenação. Assim, cria-se um círculo de aprisionamento espiritual, onde a liberdade desaparece e a vida interior se torna refém da autoridade externa. Não pensemos que isso ficou no passado. Hoje, em comunidades físicas ou em movimentos digitais, vemos líderes que se apresentam como reveladores do último mistério. Usam linguagem enigmática, distorcem símbolos, manipulam emoções e impressionam pela aparência de profundidade. O resultado é sempre o mesmo. Seguidores que repetem palavras sem compreender, que defendem seus líderes com fanatismo e que rejeitam qualquer voz contrária como inimiga. Precisamos recordar uma chave fundamental. A verdade dos Elohim não precisa de guardiões humanos que proíbem a dúvida. A dúvida honesta não é inimiga da fé, é sua guardiã. Aquele que teme a dúvida mostra que seu ensinamento não resiste ao exame. Aquele que proíbe a comparação de fontes demonstra ter construído castelos de areia. Onde há medo da crítica, ali não há revelação, mas mentira travestida de sagrado. Outro sinal evidente dos falsos profetas é o culto à personalidade. Os seguidores falam mais do líder do que da mensagem. Defendem sua imagem como se fosse intocável e não percebem que a verdadeira luz não precisa de propaganda. O profeta falso vive de ser visto, enquanto o verdadeiro se contenta em ser ponte, mesmo que ninguém o aplauda. O uso da linguagem simbólica também é explorado de forma perversa. Metáforas que deveriam abrir horizontes são transformadas em enigmas para criar dependência. O falso profeta se apresenta como o único capaz de decifrar o código, mas, na verdade, ele mesmo inventa o código e depois vende a chave. Esse é o comércio espiritual mais antigo da humanidade. Criar fome para depois vender pão. Como se proteger disso? Primeiro,
provando cada palavra pela vida. Se uma revelação gera medo constante, divisão, arrogância ou dependência, desconfie. Se, ao contrário, produz responsabilidade, liberdade interior e compaixão, há sinal de autenticidade. Segundo, observando os frutos ao longo do tempo. O falso profeta pode enganar por alguns anos, mas cedo ou tarde a máscara cai. O verdadeiro não precisa de máscara, porque a verdade se sustenta sozinha. Lembremo-nos, não há revelação plena entregue a um único ser humano. O campo se manifesta em fragmentos, em processos, em diálogos entre gerações. Quem afirma possuir o todo já se contradiz, porque a própria criação é maior do que qualquer recipiente humano. A única revelação plena está na fonte, e nós só podemos tocar reflexos, lampejos, sinais. Não é errado seguir mestres, ouvir guias ou aprender com intérpretes, mas é errado entregar a eles a chave da própria alma. Nenhum homem pode ser mediador absoluto entre você e a verdade. Os falsos profetas desejam ocupar esse lugar, mas os Elohim jamais o permitiram. A voz que pulsa no campo fala diretamente ao coração desperto, sem necessidade de tronos terrenos. Quando reconhecemos os falsos profetas, não precisamos odiá-los nem persegui-los. Basta retirar deles o combustível da obediência cega. Sem devotos submissos, seus impérios desmoronam sozinhos. E a luz volta a brilhar, livre do espetáculo do ego. Guardemos este critério. A verdade não aprisiona, não proíbe, não cria dependência. A verdade liberta, amadurece, responsabiliza e conduz à paz. Esse é o selo dos Elohim. No próximo capítulo, entraremos em outro campo, o das descobertas arqueológicas e das traduções críticas. Porque mesmo entre pedras e pergaminhos, a verdade insiste em se revelar e corrigir séculos de distorções. Capítulo 8. O papel dos achados arqueológicos e das traduções críticas. Durante muito tempo, as escrituras foram lidas como blocos imutáveis de pedra. Acreditava-se que nada nelas poderia ser alterado, que cada palavra havia descido pronta do céu, intacta e intocável. Mas a história da arqueologia e da crítica textual mostra algo diferente. Os textos são como rios. Mudam de curso, recebem afluentes, perdem margens. E é justamente nesse ponto que os achados arqueológicos se tornam tão preciosos, pois permitem confrontar o que foi ensinado com o que realmente foi preservado em matéria. Um exemplo marcante são os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947. Até então, os textos bíblicos em circulação eram cópias feitas quase 1000 anos depois das épocas originais. Quando os pergaminhos foram descobertos, a surpresa foi imensa. Algumas passagens coincidiam palavra por palavra com as versões posteriores, mas outras estavam modificadas, revelando cortes, acréscimos e até ideias distintas. Esse achado não destruiu a fé. Pelo contrário, abriu caminho para uma leitura mais madura. Mostrou que havia camadas humanas na transmissão, mas também sinais de preservação quase milagrosa em certas linhas. O mesmo se observa nos Veda. Durante séculos, acreditou-se que a disciplina dos rishis havia preservado os hinos intactos. De fato, a tradição oral impressiona pela precisão, mas estudos modernos identificaram variações regionais, ajustes de métrica e substituições de palavras ao longo do tempo. Essas diferenças não diminuem a força dos hinos, mas lembram que são fruto de transmissão humana. E a transmissão humana, por maior que seja o cuidado, nunca é perfeita. A tradução crítica também ocupa papel central. Uma palavra pode carregar múltiplos sentidos, e a escolha de um tradutor muda a direção inteira do texto. Tomemos como exemplo o termo hebraico ruá. Pode significar vento, sopro ou espírito. Dependendo da escolha, a frase pode falar de meteorologia, de respiração ou da presença divina.
Perceber isso é compreender que não existe leitura neutra. Toda tradução é também interpretação. A crítica textual não é inimiga da espiritualidade. Ao contrário, é aliada da pureza. Quando identificamos acréscimos, podemos separar revelação de interesse humano. Quando reconhecemos erros de cópia, nos aproximamos da vibração original. Esse processo exige humildade, pois destrói a ilusão de perfeição absoluta, mas também exige coragem, porque devolve ao texto sua condição viva e dinâmica. É importante lembrar que até o cânone foi resultado de escolhas humanas. Livros foram incluídos, outros excluídos, alguns considerados perigosos. O livro de Enoque foi venerado em certas comunidades e rejeitado em outras. O mesmo ocorreu com evangelhos apócrifos, que apresentavam perspectivas diferentes sobre Jesus. Quando confrontamos essas fontes, percebemos que a verdade não chegou como pacote fechado, mas em múltiplas vozes que se tensionam e se completam. Cada descoberta arqueológica funciona como espelho, revela tanto o passado quanto os desejos de interpretação que carregamos hoje. Um jarro pode confirmar narrativas antigas, mas também pode mostrar que certas histórias nasceram como lendas. É nesse choque que crescemos, não ao negar os achados, mas ao permitir que eles corrijam nossas imagens rígidas. O risco é claro. Os que temem perder poder rejeitam os achados. Já os que têm fome de verdade os acolhem como dádiva. Quando abrimos mão do apego às versões tradicionais, descobrimos que a revelação é maior do que qualquer edição humana. Ela não está presa a um livro fechado, mas se manifesta em camadas que a arqueologia vai, pouco a pouco, desenterrando. O papel das traduções críticas e das descobertas materiais é devolver-nos ao estado de busca. Elas quebram a ilusão de posse e lembram que não controlamos a verdade, mas ao mesmo tempo fortalecem a fé, porque mostram que, apesar de tantas mãos humanas, ainda brilham sinais claros do verbo original. Isso não é acaso. É testemunho de que o campo sempre preserva o que precisa ser preservado. Diante disso, só nos resta humildade, aceitar que nunca teremos a totalidade, mas podemos receber lampejos cada vez mais nítidos. Esses lampejos bastam para orientar a vida. São fagulhas que, reunidas, iluminam mais do que as falsas certezas dos intérpretes absolutos. No próximo capítulo, falaremos da diferença entre inspiração e invenção, porque muitos textos nasceram de contato real com a fonte, enquanto outros foram apenas criações humanas, usadas para impressionar e controlar. Discernir entre os dois é uma das tarefas mais importantes de todo buscador sincero. Capítulo 9. Distinguir inspiração de invenção. Nem toda palavra que veste roupagem sagrada nasceu do sopro da fonte. Nem todo texto que menciona o divino é fruto de inspiração. Entre a verdade e a mentira existe uma zona cinzenta, onde muitos confundem, ou fingem confundir, o que receberam de cima com o que fabricaram dentro de si. É nesse terreno incerto que precisamos acender a lâmpada do discernimento. A inspiração chega como fogo sereno, não grita, não força, não humilha. Manifesta-se como semente lançada ao coração. Quem ouve ou lê sente que algo maior atravessou o humano, que transmitiu a mensagem. Não se trata apenas de beleza literária, mas de vibração que permanece mesmo depois que as palavras cessam. Esse é o selo da inspiração. Sua força não depende da pessoa que a comunica, porque vem carregada de vida própria. A invenção, por outro lado, nasce da ânsia por impressionar. É barulhenta, teatral, carregada de adereços. Procura seduzir pelo impacto imediato, pela novidade chamativa, pelo exotismo calculado. Mas, como fogo de palha, logo se apaga. Não deixa rastro de paz, apenas excitação passageira. Quem se alimenta de invenção espiritual permanece faminto, sempre em busca de doses maiores de espetáculo para sustentar a fé. A diferença entre inspiração e invenção pode ser sutil. Um texto inventado pode usar símbolos corretos, citar tradições antigas, parecer coerente,
mas falta-lhe a centelha, falta-lhe aquele sopro que toca mais fundo que o intelecto. Por isso, os sábios aconselharam: provai os espíritos. É preciso testar, examinar e esperar os frutos. Existem sinais práticos que ajudam a discernir. O primeiro é o fruto que a mensagem produz. Se gera humildade, amor e responsabilidade, há grande chance de ser inspiração. Se gera soberba, medo e servidão, provavelmente é invenção. O segundo sinal é a durabilidade. O que é inspirado permanece vivo mesmo séculos depois. O que é inventado envelhece rápido, preso às modas e interesses do seu tempo. O terceiro é a coerência interna. A inspiração traz harmonia entre palavra e vida, enquanto a invenção revela contradições gritantes entre o discurso e a conduta de quem a anuncia. Outro ponto de atenção é o ego do transmissor. Quem recebe inspiração genuína não sente necessidade de exaltar-se. Reconhece-se apenas como canal. Quem inventa, pelo contrário, exige reconhecimento, constrói tronos pessoais e se apresenta como fonte exclusiva. Esse talvez seja o critério mais visível, a obsessão pelo louvor humano. A história está repleta de invenções travestidas de revelação. Algumas foram peças políticas disfarçadas de profecia para legitimar reis e impérios. Outras nasceram de escolas ocultistas que preferiam criar códigos complexos para manter discípulos presos. E muitas ainda hoje surgem de quem transforma a espiritualidade em negócio. Esses exemplos não devem nos paralisar pelo medo, mas nos ensinar vigilância constante. É preciso lembrar que inspiração e invenção podem coexistir no mesmo texto. Um verso pode vir da fonte e o seguinte nascer da vaidade humana. Por isso, não devemos idolatrar nenhuma obra como absolutamente pura. Toda linha deve ser passada pela chama do campo. Pergunte-se sempre: vibra ou não vibra? Se vibra, guarde. Se não vibra, deixe de lado, sem ódio, mas também sem ingenuidade. Distinguir inspiração de invenção não é tarefa apenas acadêmica, é exercício vital. A alma se nutre daquilo que consome. Se nos alimentamos de invenção, adoecemos em ilusões e nos tornamos vulneráveis à manipulação. Se buscamos a inspiração, crescemos em liberdade e lucidez. A escolha do alimento espiritual define a saúde do espírito. Por isso, cada buscador precisa cultivar a prática da prova interior. Não é ceticismo destrutivo, mas maturidade. Nem toda palavra bonita merece fé. Nem todo texto antigo merece reverência. A reverência deve ser dirigida apenas àquilo que pulsa como verdade viva. E assim chegamos ao limiar da travessia. Não basta desmascarar distorções. É preciso apontar o caminho de maturidade e liberdade que nos aguarda. Esse será o horizonte do próximo capítulo, onde abriremos a visão para a prática de como caminhar daqui em diante. Capítulo 10. Para onde vamos daqui? A travessia não termina quando desmascaramos as distorções. É justamente nesse ponto que ela começa de verdade. O que se abre diante de nós não é mais um debate de ideias, mas um caminho praticável de passos claros, para que a verdade não seja apenas conceito, mas vida. Não se trata de manual rígido, e sim de uma rota viva, que se ajusta ao coração sincero e acompanha cada buscador em seu próprio ritmo. Quem busca com honestidade sempre encontrará solo firme para caminhar. O primeiro passo é a disciplina do silêncio antes da leitura. 3 minutos bastam. Respiração lenta, coluna ereta, olhos fechados e intenção de ouvir, não de dominar. Esse pequeno rito alinha o corpo, aquieta a mente e prepara o campo. A palavra lida após o silêncio chega mais nítida, mais justa, mais viva. O segundo passo é o exame das camadas humanas. Leia devagar, sublinhe termos que soem anacrônicos, perceba fórmulas excessivamente convenientes, note mudanças bruscas de estilo, anote dúvidas como perguntas, não como teses. Pergunte ao texto
o que ele poderia significar no tempo em que nasceu, antes de projetar nele suas próprias categorias. O terceiro passo é o cotejo de fontes. Coloque uma passagem ao lado de outras traduções e de textos aparentados da mesma tradição. Observe o que se mantém como eixo de sentido e o que muda apenas porque a língua mudou. O que é eixo pulsa em qualquer idioma. O que é secundário se perde nas diferenças de vocabulário. O quarto passo é a prova do fruto. Toda interpretação digna precisa gerar responsabilidade, humildade e clareza. Se o efeito é medo, vaidade ou dependência de um intermediário, há contaminação. O fruto revela a raiz como nenhuma retórica consegue. O que nasce da verdade produz liberdade. O que nasce do ego produz prisão. Há também o pacto com a verdade que doa. Comprometa-se a abandonar leituras queridas se elas não resistirem à prova do campo. Quem ama a verdade mais do que as próprias ideias encontra liberdade. Quem ama suas ideias mais do que a verdade se perde em labirintos brilhantes e inúteis. Outro exercício é formar círculos pequenos de leitura honesta. 3 a 5 pessoas bastam para depurar ilusões e ampliar a visão. Regra simples: mantém o campo limpo, escuta respeitosa, citações verificáveis e direito de refutação sem drama. A comunhão sincera dissolve a tirania do intérprete solitário. É igualmente necessário aprender a linguagem simbólica sem violentá-la. Quando o texto for metáfora, trate-o como chave, não como parede. Quando for relato, busque o espírito que anima a letra, para que a letra não mate o espírito. Quando for mandamento, procure a finalidade de cura que o sustenta. Cuidar do corpo é parte dessa caminhada. Sono regular, alimento limpo e moderação digital afinam a percepção. Um corpo exausto lê com raiva. Um corpo ansioso lê com medo. A verdade pede instrumento afinado para soar plena. Toda leitura precisa ser encarnada. Se um ensino sobre compaixão não muda a forma como você fala com a família, ainda não foi verdade para você. Se uma visão sobre liberdade não altera sua relação com dinheiro e poder, ainda é apenas teoria. A verdade só permanece quando se torna prática concreta. Protejam especialmente os jovens. Ofereçam discernimento em vez de slogans. Ensinem-nos a respirar, a comparar, a perguntar, a esperar. Mostrem como distinguir calor de luz, processo de promessa fácil. Um jovem treinado no campo não se torna presa de falsos profetas. Mantenham um diário de leitura e de vida. Registrem trechos, perguntas, pressentimentos e frutos observados. Voltar às anotações após semanas revela padrões que o instante não mostra. O diário se torna espelho e testemunha silenciosa do crescimento. Aceitem a incompletude como sabedoria. Nenhuma tradição guarda tudo. Nenhum leitor alcança tudo. A parte que lhe cabe hoje será suficiente para o passo de hoje. A parte de amanhã virá quando o coração estiver pronto. Não tenham medo de revisar caminhos. Voltar não é retrocesso quando a rota se mostra falsa. Persistir no erro por orgulho é sacrificar a alma no altar do ego. A humildade economiza anos de deserto. E deixem esta última chave sobre a mesa do coração. Sempre que uma leitura lhes der poder sobre pessoas, desconfiem. Sempre que uma leitura lhes pedir serviço aos outros, confiem. A verdade dos Elohim chama para servir, não para dominar. O caminho que se abre daqui é simples, exigente e luminoso. Silêncio, cotejo, símbolo, fruto, comunidade, encarnação e humildade. Quem persevera nesses pilares torna-se imune ao ruído e dócil à luz. E então, a palavra deixa de ser disputa de interpretações e volta a ser encontro com a presença. Chegamos ao fim desta travessia com o coração aceso e os olhos mais lúcidos. O que desmontamos não foi a fé, mas a ilusão que a sufocava. O que preservamos não foi a letra, mas o pulso que a letra tentava aguardar. A verdade não precisa de muros quando encontra vigilantes dentro do peito. Se o que estudamos aqui não se transformar em gesto,
continuará sendo apenas som. Que cada critério aprendido se torne prática diária diante de qualquer texto que reivindique autoridade espiritual. Respirem antes de ler, perguntem antes de crer, confrontem antes de repetir e meçam toda a interpretação pelo fruto que ela produz no íntimo e no cotidiano. Se o resultado for vaidade, medo ou servidão, devolvam ao fogo da revisão. Se nascer humildade, clareza e serviço, acolham como pão bom. A partir de hoje, recusem todos os atalhos para o sagrado. O atalho promete velocidade, mas sempre cobra a alma como pedágio. Quem caminha no ritmo da luz não se perde na pressa do ego. Preservem a juventude ensinando método em vez de slogans. Mostrem aos mais novos a beleza do silêncio, a nobreza do cotejo e a coragem de dizer não sei quando a verdade ainda não se revelou. Ninguém amadurece com certezas emprestadas. Cada um precisa provar o pão no próprio paladar para reconhecer o trigo verdadeiro. Guardem a disciplina da comunidade pequena e honesta. 2 ou 3 que amam a verdade acima do orgulho valem mais do que 1000 aplausos. Cultivem um diário de campo. Anotem o que vibra, o que resiste, o que permanece depois que a emoção passa. Esse registro será o espelho que impede a autoenganação e confirma os passos silenciosos do amadurecer. Não temam revisar caminhos. Voltar um passo para reencontrar a rota é sabedoria, não fraqueza. Quem se curva à correção poupa anos de deserto e evita feridas no coração alheio. Cuidem do corpo como instrumento da leitura espiritual. Um corpo exausto distorce a percepção e confunde ruído com revelação. Sono, alimento, silêncio e beleza são aliados da compreensão. Mantenham a visão sobre os falsos profetas sem ódio. Retirem o combustível da obediência cega e deixem que os castelos de areia desabem sozinhos. O que é de luz permanece. O que é de sombra cai pelo próprio peso. Honrem os símbolos sem aprisioná-los na pedra do literalismo e sem dissolvê-los no vapor do relativismo. A metáfora aponta, a cronologia localiza, o campo confirma. É nesse triângulo que o discernimento floresce. Cuidem da palavra como quem cuida de água rara. Ela irriga quando é limpa. Ela adoece quando é turva. Falem menos para que o essencial fale mais. A sabedoria ocupa pouco espaço e ilumina muito chão. Se esta obra tocou vocês, peço um gesto concreto de missão. Partilhem este episódio com jovens, adolescentes e todos que ainda estão formando a mente, porque são o alvo preferencial das distorções. Cada partilha é um resgate silencioso, um escudo contra o ruído do mundo. Se desejarem sustentar este trabalho de investigação e cuidado, podem contribuir pelo PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada contribuição mantém acesa a chama que possibilita novos episódios, novas pesquisas e novos chamados ao discernimento. Lembrem-se do princípio que nos orienta desde o início. A verdade não pode ser contida. Ela atravessa o tempo, rasga véus, cura medos e chama para o serviço. Que esse selo permaneça sobre vossas casas e vossos passos. Que a leitura seja luz. Que o silêncio seja força. Que o verbo seja caminho. Seguimos juntos, dentro do campo, onde a presença se reconhece sem precisar gritar.